Café na praça. Joana, qual é o teu café preferido? O meu café preferido é o Lis, E o que é que gostas de fazer num café? conversar e estar com os amigos. E como é que pedes o teu café? Se pudesse ser feito numa cafeteira tipo café da avó era o ideal, não sendo, gosto do meu café o mais cheio possível, quase uma cevada, o mais diluído em água possível. Café na praça com Joana Jusa. Olá, sejam bem-vindos ao Café na Praça. Esta semana temos Joana Jusa, é proprietária do Retrovisor, um estudo cabeleireiro, acho que não estou a dizer nenhuma asneira, mas se tiver ela corrige-me já. E vamos conhecer um bocadinho a Joana, conversar com ela sobre aquilo que ela faz. E Joana, obrigado por teres aceitado este convite para o Café na Praça. Eu é que tenho a agradecer o convite, que honestamente não estava à espera que pudesse acrescentar algo de novo aqui ao podcast, mas obrigada pelo convite. Ora, é essa. E começo contigo com a pergunta do costume, com a pergunta da praxe, que é, em pequena, o que é que gostarias de ser quando fosses grande? Eu acho que à semelhança de muita gente, eu em pequena todas as semanas queria ser uma coisa diferente. Incrivelmente não tenho aquela história romântica de que sempre quis ser cabeleireira. Comecei por o meu gosto pelas artes, começou muito cedo e eu achava que ia acabar numa via ensino direcionada para as artes. Sou filha de professora, por isso eu achava sempre que ia ser professora também, ligada, sei lá, na nossa altura era o EV e o EVT, não é? Educação Visual, e estudei sempre nesse sentido. Depois achava que ia ser desenhadora, ia trabalhar num gabinete de arquitetura e ia fazer os desenhos para os arquitetos. Pronto. Até muito, muito tarde foi esse o objetivo e foi esse o sonho, sim. Até completares o ensino secundário. Completei o ensino secundário e ainda ingressei no ensino superior, em design de produto, precisamente, porque eu ia ser desenhadora, até que nessa altura comecei a cortar o cabelo ao pessoal na universidade e comecei a ver as coisas por outro prisma. Em modo brincadeira, naquelas primeiras semanas de aulas ou mais a sério? Eu levava a coisa muito a sério no que tocava a mim e à minha imagem. Eu passava a minha vida enfiada no cabeleireiro e achava super interessante essa parte da transformação da imagem e de como nós nos víamos e de como é que os outros nos viam. E não era tão em modo brincadeira que eu cortava o cabelo ao pessoal. Eu levava a coisa muito a sério e queria que fosse um trabalho bem feito. E foi mais ou menos aí que comecei a perceber que provavelmente o meu futuro pudesse passar por essa parte, pela parte de transformar a imagem das pessoas, sim. Direcionada pelo cabelo, ou não? Direcionada pelo cabelo, sim. Foi logo por aí, porque, por exemplo, podia ter ido pela tatuagem? O gosto pela tatuagem surgiu mais tarde e é um gosto a nível pessoal e nunca me imaginei a tatuar ninguém, porque o cabelo corta-se e volta a crescer. Se a cor não ficar bem, podemos retificar e a tatuagem é algo que não dá para mudar, não é? Então, supostamente não se muda tão facilmente, por isso nunca me imaginei como tatuadora sequer. Ok. E como é que chegamos até ao retrovisor, assim? Porque até o retrovisor ainda vai um tempo, não é? Sim, eu deixei o ensino superior, fui fazer a formação de cabeleireira, tinha sempre como objetivo ter o meu próprio espaço para poder ter a minha própria liberdade criativa, mas logo no início encontrei um sítio onde era razoavelmente livre para desenvolver aquilo que eu queria, era um tipo de salão em que cada cabeleireiro atendia o seu cliente do início ao fim, o que não é muito usual nos salões ditos de rua, e a ideia do retrovisor foi crescendo, existia esse objetivo, nunca pensei que fosse concretizar esse sonho tão cedo, foi numa situação de desemprego que decidi avançar, apesar de sentir e as pessoas que me rodeavam achavam que era se calhar um pouco cedo demais, porque eu na realidade estava a trabalhar nem há 5 anos e não é muito tempo na nossa área e
foi mesmo o ter de ser que me empurrou e que precipitou a abertura do retrovisor. E para quem não conhece o retrovisor, como é que o apresentas? Para quem não conhece e nos está a ouvir? Porque vendo, consegue já ter uma imagem. Exato. Quando nós temos que falar dos nossos projetos, acaba por ser sempre um bocadinho estranho e quase ingrato, porque nós temos um ponto de vista muito diferente Claro. daquele que as pessoas têm quando nos visitam. Eu sabia à partida que não queria um salão de cabeleireiro muito convencional, isto é, eu não queria um sítio onde as pessoas sentissem que estavam num salão de cabeleireiro típico, seja isso o que for, mas eu acho que nós temos todos a ideia formatada do que é um salão de cabeleireiro. No início era isso, eu queria fugir dessa imagem, então hoje em dia eu acho que já consegui direcionar o salão, ou o ateliê que nós lhe chamamos, ou o retro, direcionar precisamente para um conceito em que as pessoas podem quase viver num mundo encantado e paralelo, em que, e eu gosto de frisar isto, por ser um sítio onde a individualidade de cada pessoa é respeitada, onde nós podemos ser quem nós queremos, sem julgamentos, sem o peso da sociedade e termos que agradar ao patrão, ou termos que agradar à esposa ou ao marido, ou aos filhos, ou que seja, aos pais. E a nível visual eu acho que finalmente consegui criar esse espaço em que há muita luz, há muita cor, há um mundo quase encantado. Não quer dizer que sou uma sonhadora que, sei lá, de utopias, mas de uma realidade em que é possível acontecer dentro daquele espaço. E era isso que eu queria, era que nós pudéssemos estar dentro de um espaço em que fôssemos transportados para um sítio encantado, para um mundo que não existe, uma realidade paralela, pronto. Basicamente era por aí. Há duas coisas que para mim fazem todo o sentido, que é alto cor. Tu pensas no nosso traje e vemos aquela cor toda. E depois, aliás, não sei se foi este ano ou no ano passado, lançaste um vídeo em que associavas o traje à própria cor do cabelo, que acaba por ser uma imagem de marca das pessoas que vão ao retrovisor, não é? Sim, essa imagem de marca começou a surgir muito cedo, ou talvez demasiado cedo, porque o retrovisor era visto como um sítio onde só se faziam esse tipo de trabalhos e a realidade não é essa. Nós fazemos todo o tipo de trabalhos relacionados com o cabelo, seja dos mais clássicos, ou seja apenas só do corte, passando pelas cores naturais e depois para os cabelos coloridos, sim. E inicialmente quase que sofremos um bocadinho de preconceito nesse sentido, porque havia gente que não ia ao retrovisor porque achavam que eu ia mandar nas pessoas e que só ia fazer aquilo, que não fazia muito sentido. E há 2 anos fizemos a primeira sessão fotográfica com as minhotas trajadas sem os lenços e fazendo a alegoria dos lenços com as cores de cabelo, e o ano passado lançámos o vídeo, sim, porque apesar de eu não ser vienense, eu sou minhota, e achei que seria interessante linkar as duas imagens entre o tradicional e o contemporâneo, se pudermos chamar assim, sem nunca faltar ao respeito à tradição, obviamente, mas reinterpretá-la ou dar o meu ponto de vista em relação à tradição. E nós só conseguimos homenagear uma tradição se gostarmos muito dela e se tivermos muito carinho por ela, e foi isso que eu quis fazer e que acho que consegui fazer nesse sentido, e vincar essa imagem do retrovisor como um mundo de cor. E Viana é amor e é cor, não é? E tu ajudas muito a essa cor. Sim, e eu gosto sempre de rodear os nossos dias com muita cor, seja ela literal ou figurativa, não é? Seja ela no cabelo ou não. Estavas a dizer? Não, desculpa. Não, estava a dizer que seja ela nos cabelos ou não, ou só numa forma de estar e num estado de espírito. Claro. Para quem não conhece, essa técnica que usas, o que é que difere da outra? Porque no fundo há uma grande transformação da cor no cabelo, não é? Sim, falando se calhar um bocadinho mais para a parte técnica, tudo o que envolve um cabelo colorido é muito diferente do que envolve... Para quem nos está a ver ou a ouvir, pode ter aquele receio ou não saber ao certo como é que é, e é para desmistificar um bocado os fantasmas que possam existir. Exato, sim, era essa abordagem que eu estava a pensar fazer, precisamente por isso, porque
Na realidade são trabalhos que exigem alguma disponibilidade por parte do cliente ou da cliente em fazer a transformação total do cabelo e depois haver um compromisso, porque eles exigem um tratamento diferente em casa, mas não é um bicho de 7 cabeças. Não vai provocar queda de cabelo, o cabelo continua a crescer, desde que seja bem tratado. Claro que são técnicas diferentes, são técnicas mais minuciosas, exigem muito mais tempo, por exemplo, na sua realização. Eu, se tiver que colorir um cabelo de raiz, não é, de base, o cliente vai estar muito mais tempo no salão do que for para fazer um trabalho natural. Mas não é definitivamente um bicho de 7 cabeças, tanto é que nós temos alargado a quantidade de cabelos coloridos em Viana, porque não é tão inacessível como as pessoas pensam, ou não é um compromisso, como estavas a falar das tatuagens, não é um compromisso vitalício, isto depois há formas de reverter. Eu costumo dizer que é uma questão de começar. Eu às vezes atiro barro à parede a uma cliente que já está um bocado loira e eu digo sempre vou semeando a ideia, até ao dia em que a pessoa depois acaba por dar o salto para este lado dos cabelos coloridos, e eu ainda não tive, até hoje ainda não tive ninguém que se tivesse arrependido desse salto, por isso não é de forma nenhuma impossível, nem uma coisa extremamente difícil de ser conseguida. E é um processo que demora quanto tempo? Naturalmente depende do tamanho do cabelo, mas imagina, quanto tempo é que teria de estar lá? Tu tinhas que estar lá a meio-dia, sei lá, 4 horas, 5 horas, Ok. talvez. A cliente que esteve mais tempo no... E alguém com o tamanho do teu cabelo já teria de estar 8? Sim, a cliente que eu tive que esteve lá mais tempo, eu acho que esteve lá entre 8 ou 9 horas, sim. Se fizermos o processo todo numa só sessão, mas nós propomos sempre fazer o processo em 2 ou 3 sessões, e é possível na mesma. Ok. E qual foi assim o pedido, a cor mais estranha, se é que há? Não és a primeira pessoa a fazer-me essa pergunta e eu nunca consegui encontrar a resposta porque eu acho que não há combinações estranhas. Há as combinações mais seguras, que são as cores únicas, não é? O cabelo todo de uma só cor. Uhum. Eu acho que os pedidos mais peculiares é quando me pedem uma combinação que passa ali, sei lá, as 3, 4 cores, se ultrapassar, não é? 3, 4 cores na mesma cabeça acaba por ser mais difícil e mais desafiante. Agora, estranho, eu nunca consegui. Nunca consegui. O cabelo branco? Os cabelos brancos chateiam-me imenso, porque normalmente... O quê? Todo de branco, não é o crescimento natural, alguém querer branco. Sim, esses cabelos chateiam-me imenso, as pessoas pedirem-me cabelos brancos é terrível, é o meu pior pesadelo. Olha, se calhar é a cor pior que me podem pedir, porque normalmente a expectativa é aquele branco parede, e eu não trabalho com tintas de parede, não é? Ia passar a publicidade, não vou passar. E é muito difícil trabalhar cabelos brancos, é muito difícil. Até porque, por exemplo, é muito mais fácil manter um cabelo colorido do que manter um cabelo branco. Manter um cabelo branco, a pessoa tem que ir ao salão, acho que talvez 2 a 3 vezes por mês. É como a cada 2 semanas. Fazendo um paralelismo um bocado estranho, é como teres um carro branco ou um carro escuro, não é? Nota-se mais a sujidade do branco. Se quiseres ver assim, só que a oxidação do branco é horrível, porque pensa numa t-shirt branca, à medida que a vais lavando, ela vai escurecendo. Sim, é isso, é. E o mesmo acontece com o cabelo está branco e vais lavando, ele vai escurecendo, então sempre que tiver que fazer a manutenção vou ter que aclarar o cabelo. Então Quantas pessoas coloridas há nesta altura? Não tens só clientes em Viana, pois não? Não tenho só clientes em Viana, não. Pois, então isso já não vale a pena perguntar, quantas pessoas com o cabelo colorido agora teríamos por Viana já... Qual é o cliente mais longe, de onde é que ele veio? Bem, o cliente que mais longe veio foi do Algarve, agora. É verdade. É longe? É longe. Não, por acaso não. Tenho vários clientes que vêm. Eu tinha uma cliente que vinha da Noruega, isto é, só que vinha da Noruega, só arranjava cá o cabelo. É verdade. Eu tenho clientes que estão imigradas e só arranjam o cabelo quando vêm cá.
Pronto. Pronto. Mas agora, vir de propósito arranjar o cabelo, assim, de propósito, e vir e passar cá um fim de semana para poder arranjar o cabelo, eu acho que o mais longe que tive foi de Sintra. Sintra? Não. Sim, acho que foi. Mesmo a pessoa que veio do Algarve vinha cá Ok. várias vezes. Sim, mas mesmo assim, há mais a fazer pelo país, não é? Não és casudo. Sim, É bom. é inevitável. Ainda esta semana eu estive a falar sobre isso no espaço, no salão, porque eu penso sempre do género, porquê aqui? Porquê que vens, não é? Porquê que vocês vêm cá? Não sei se é pelo espaço, não sei se é pela técnica que nós oferecemos, se é efetivamente alguma coisa que é diferente e que é feita diferente aqui. Essa parte não poderei ser eu a dizê-la ou a defendê-la, mas o que é certo é que nós temos clientes, sim, clientes habituais e que vêm de propósito daqui da Zona Norte, sim, há Porto Guimarães, Braga, Famalicão, Barcelos, pronto. Isso são pessoas que vêm regularmente a Viana arranjar o cabelo, é mais fácil, não é, também. E às vezes eu questiono-me precisamente, o que me questiona é isso, não há outros cabeleireiros a fazer o mesmo, principalmente em cidades grandes como Não, o mas Porto. acho que não tens de questionar, tens de pensar da mesma forma que tu percorres quilómetros para ir a uma cidade, comeres naquele restaurante ou visitares aquela coisa, é a mesma. É verdade, sim. Acaba a ser um bocado Ou isso. então percorrer quilómetros para ir àquele tatuador. Pronto, nós também fazemos isso, não é? Pronto, é isso, não é? E acaba por Por ser isso, igual. acaba por ser. Sim, mas é inevitável passar assim pela cabeça, claro. Claro. E o mais novo, e o mais velho cliente? O mais velho, eu acho que já passou os 90 anos. Se não passou, está quase. O nosso cliente mais velho. Neste momento, Covid, Certo. infelizmente ele não pode deslocar-se ao espaço, portanto, se calhar já não o posso considerar nosso cliente. O mais novo, nós temos crianças a cortar ainda com alguns meses, porque nasceram com muito cabelo, não é? Uhum. Mas há uma história engraçada que eu gosto de contar, é que há uma família em que nós atendemos as 4 gerações, não é? A bisavó, a avó, a É. mãe e a filha, sim. E então normalmente vão aos 4. Sim. E é Tiram o super dia, interessante. ocupam o dia inteiro lá, ficam lá as 4 o dia inteiro, quando é a Eu família. espero que não ocupem sempre o dia inteiro. Mas, Tentámos Joana, e tu agilizar que ocupem só 2 horinhas. que eras minhota, mas que não eras vianas de onde? Sou de Famalicão. É aqui pertinho. É E pertinho, ficaste, sim. e ficaste por Viana depois do curso, então. Exatamente, Um sim. daqueles casos que vieste para Viana e apaixonaste por cá e ficaste. E, exato, quem gosta bem, quem ama fica. Foi basicamente o que me aconteceu. Eu gosto de fazer esta pergunta a quem depois se estabelece por Viana, e que é uma comparação entre de onde tu és e onde tu estás. Ou seja, ainda viveste bastantes anos em Famalicão, e já estás em Viana pelo menos há uns 10, 15 anos, mais ou menos. 15 mais ou menos, sim. Pronto. Ou seja, ainda deves ir regularmente a Famalicão. E entre as duas terras minhotas, há bastantes diferenças e bastantes semelhanças. Eu conheço Famalicão, o Carnaval é famosíssimo. Tenho E, muitas saudades do Carnaval de Famalicão. entre as duas cidades, o que é que achas o que é que uma poderia aprender com a outra? Por exemplo, vamos fazer mais o que é que Viana poderia aprender com Famalicão? E coisas que Viana não precisa de aprender com Famalicão. Famalicão, por incrível que pareça, tem um lado cultural mais abrangente, tem uma oferta cultural mais abrangente, não é? Tenho pena nesse sentido, a Casa das Artes de Famalicão Exatamente. aposta Papa bastante, logo à cabeça. é bastante dinâmica. Como é que se E chamava eu fico, como é que se chamava aquele, o responsável pela Casa das Artes, pela programação cultural? o, É isso, é Paulo qualquer coisa. Não foi para o Teatro Circo depois? pois sim, exatamente, É mas eu isso. não me consigo lembrar do último nome dele. Mas é Paulo qualquer coisa, sim. Sim. E essa parte chateia-me, deixa-me com aquela invejazinha de vocês deviam trazer para aqui, porque eu gosto muito de Famalicão, foi a cidade onde eu cresci, tenho lá a minha família, as minhas raízes, e sempre que lá vou é inevitável sentir aquela espécie de pequena saudade, não é? E de todos os cantos em que aconteceu, não é? Eu cresci lá, fiz o secundário, e então há montes de histórias em cada recanto
daquela cidade, mas eu não voltava, definitivamente, porque apesar de estar muito perto do Porto, e eu acho que isso também facilita ali na questão da parte cultural e as pessoas apostam muito nessa parte, mas depois é uma cidade pequena em todos os aspectos possíveis e imaginários. É um vale, não é? Então nos vales não há horizontes, uma pessoa olha e não vê horizonte em lado nenhum. E foi isso que me fez vir para Viana, em que nós podemos alargar horizontes. Claro que foi uma escolha um bocado estranha e não foi muito bem percebida pelas pessoas que me rodeavam, porque se eu estava muito mais perto do Porto, podia ir para o Porto, mas eu acho que tinha que vir para Viana para também fazer alguma diferença, ou para, sei lá, eu achava que no Porto ia ser só mais uma, não é? E em Viana se calhar não. Sim. Também era por aí. Mas Viana tem muita qualidade de vida e eu não troco, não. Tu falaste da parte cultural de Famalicão e da Casa das Artes, naturalmente. Outra coisa também que eu me lembro das minhas passagens por Famalicão é da forte presença da indústria lá, daquela zona, pelo bem e pelo mal que isso tem, da parte têxtil, que acaba por ser, acaba por ter lá muita gente a viver, mas depois também acaba por não ter, se calhar, a massa crítica necessária para acrescentar algo à cidade, não é? Sim, eu quase que podia dizer que é uma cidade clássica na forma de estar e na forma de vida, ainda muito presa a alguns conceitos e preconceitos, ainda muito presa à imagem e ao julgamento daquilo que tu és por aquilo que demonstras, não é? Falaste agora de uma palavra que eu tinha anotado para falar contigo, já me estava a esquecer, que é a imagem, que é, hoje em dia, vivemos da imagem cada vez mais, os Instagrams, os TikToks e isso tudo. Contribuis muito para isso também, não é? Sim, eu estou sempre ansiosa que alguém faça um TikTok dentro do retrovisor, porque eu não tenho TikTok. Então estou sempre a tentar incentivar, muito pela calada, não é? Eu não peço isto, fazer um TikTok, não. Claro que eu gosto que as pessoas sintam, é que isto agora é ridículo, mas a verdade é que os sítios quase têm que ser instagramáveis, não é? Que agora existe esta palavra. É isso mesmo. E então, quantos mais pormenores existirem num espaço, mais provável é da pessoa tirar uma foto e fazer uma partilha. Sinto que isso também começou a acontecer desde o momento em que o retrovisor se tornou mais colorido e com alguns pormenores, e isso ajuda-me também enquanto negócio, né, e enquanto profissional. Agora, se sigo alguma regra muito rígida em relação a isso, não sigo. Diz-me uma Gosto que coisa, seja espontâneo. como é que tens visto o surgimento de cada vez mais barbearias dedicadas aos homens? Porquê? Porque não havia muito. Haviam as antigas, depois, 3 anos para cá, é um boom. Antes das barbearias existiram outros booms em relação a outras profissões, que se calhar não davam tanto nas vistas porque eram profissões para outros nichos, e mais uma vez houve um boom de tatuadores em certa altura, em que em cada cidade havia um tatuador, agora já há mais, e eu acho que foi descoberto um nicho que estava com pouca oferta, que era o nicho do mercado masculino. Vocês estavam sempre inseridos em salões de cabeleireiro que tinham que se denominar de unissex, não é? Que eu abomino essa denominação e acho que cada vez faz menos sentido. Acho que foi uma oportunidade de negócio para quem se calhar não sabia muito bem o que é que poderia fazer e como é que poderia rentabilizar a sua arte e a sua forma de estar na vida. Acho que existiram barbearias que abriram e que vão sobreviver porque têm qualidade e porque as pessoas investem em formação e realmente foram negócios que foram criados para aquilo. Depois acho que existiram outras que foi para seguir uma moda, não é? E porque já era fixe ser barbeiro, isto é um assunto um bocado quente, mas eu acho que depois o mercado vai selecionar quem é que vai sobreviver e quem é que não vai sobreviver, porque qualquer moda passa, a moda dos cabelos coloridos um dia também vai passar e eu tenho que saber fazer outras coisas.
Ou antes, não é? Eu espero que Antes da não. moda passar? Espero que não passe. Mas acredito que também acaba por ser uma moda, porque isto viu-se a acontecer em países como Inglaterra e como França, em que foram buscar a antiga barbearia e em algum momento tinha que chegar a Portugal, era inevitável, não é? Nós vamos seguindo sempre estes ciclos e chegou. E agora vamos ver depois o que é que vai acontecer a curto, médio ou longo prazo, mas eu acredito que alguns têm muita arte e que vão definitivamente conseguir sobreviver e fazer crescer o seu nome, sim. E fora do retrovisor, o que é que fazes? Foi difícil marcar esta entrevista, porque eu não faço muita coisa sem ser retrovisor. Eu tinha um hobby antes, pré-pandemia, em que ia pondo umas músicas quando dava, onde dava e onde me deixavam tocar. Pronto, esse hobby também acabou. E agora, basicamente, eu faço muitos cabelos, porque eu trabalho no retrovisor e da formação, por isso acaba mesmo por me ocupar bastante tempo. Eu estou a tentar não ser workaholic, mas só estou a tentar há muito pouco tempo. Por isso eu não tenho hobbies brutais, eu gosto muito de música, gosto muito de ler, tento aprender um instrumento de vez em quando, tento aprender desportos novos, línguas diferentes, mas fora isso não faço muita coisa. Quando dizes meter música, estás a falar de misturas de estilos ou estás mais direcionada para algum? Era muito rock. Sim. Agora, muito rock desde o seu início, né? Até ao rock mais recente, sim. E estás ansiosa de voltar a meter música? Estou ansiosa, sim. Nos últimos tempos em que pus música, eu ponho música com o meu marido, e nos últimos tempos eu já estava super cansada, eu já dizia do género, tipo, não quero pôr mais música, esta é a última vez, eu dizia sempre, esta é a última vez, estou super cansada, não quero mais isto, e agora estou mortinha por voltar. Isso definitivamente. E ele também tem o cabelo colorido ou não? De vez em quando tem umas cores, sim, mais básicas. Olha, são os brancos. Ele é que me chateia sempre com o cabelo branco. Mas sim, muda bastante o visual, sim. Mais do que tu? Muito mais. Eu tenho o cabelo amarelo há anos. É? Já não mudei nesse tempo. A ideia que lembrava-me de ti com outra cor. Sim, eu cheguei, sei lá, cheguei a ter muitas cores, rosa, azul, verde, laranja, mas Fixaste eu no acho que mudei nome. para amarelo. Mudei para amarelo para aí há 4 ou 5 anos e ficou. Tens mantido. Ok. Tenho muito medo da mudança. Se a coisa que não deves ter medo, acho eu, é da mudança, não é? Agora não me apetece, agora estou na onda do amarelo. Ok. Joana, obrigado por este café, por esta pequena conversa, Obrigada. que falámos daquilo que tu fazes. Eu espero que tenha ajudado pessoas que estejam um bocado indecisas e que com algumas dúvidas que te visitem no retrovisor. Fica perto, é na Abelheira, não é? Para quem não está por dentro, mas é fácil de encontrar. Escreves no Google Maps ou qualquer coisa do género e vão lá ter, não é? Sim. É com Correto, está lá marcação, não é? direitinho. Sim. Sim, por marcação, sim. E obrigado, passou rápido. Obrigada a ti mesmo. Foi super tranquilo. Eu estava um bocado ansiosa no início, mas foi mais tranquilo do que eu estava à espera, sim. Ok. Joana, obrigado então mais uma vez. Quanto a si, obrigado por ter estado desse lado a acompanhar este café na praça com a Joana. Se puder, visite-a brevemente, acho que ela vai gostar de receber. Faça o TikTok, que ela ainda não teve lá um TikTok. Subscreva o canal do YouTube, também nos pode acompanhar no Spotify e continue desse lado a acompanhar o Café na Praça. Obrigado.